Olá, meninos! Então, vamos voltar aí, né? Agora a gente vai pro PET do terceiro bimestre, é o PET volume 3. Essa semana, a gente vai estudar o filo dos cordados. O que é o filo dos cordados, né? O filo dos cordados, também conhecido como cordata, inclui os vertebrados conhecidos, né? São animais que a gente conhece, são os peixes, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E aí a gente vai estudar esses grupos aqui de vertebrados. Essa semana a gente vai ver os peixes e os anfíbios. E na segunda semana a gente vê esses outros grupos aqui. Os vertebrados e mixinas juntos compõem aqui é A, viu, gente? A unidade taxonômica craniata. Os restantes dos cordados são os tunicados, que é também chamado de urocordata, Lancelotes cephalocordata e possivelmente alguns grupos estranhos extintos. Não preocupa com esses nomezinhos aqui, viu? Tá tudo aí bonitinho no PET de vocês, se vocês tiverem dúvida. Com poucas exceções, os cordados são animais ativos, com corpos bilateralmente simétricos, né? Um lado parecido com o outro, que são longitudinalmente diferenciados em cabeça, tronco e cauda. Aí a gente tem o filo cordata e ele pode se dividir em 4 subfilos, que a gente chama de hemicordata, urocordata ou tunicata, que é a mesma coisa, cefalocordata e eucordata ou vertebrata. Os 3 primeiros subfilos, né, que são esses aqui, eles correspondem aos cordados primitivos. E por isso são considerados integrantes do grupo protocordatas, ou protocordados, né, que é mais fácil de entender. Então, hemicordata, urocordata e cefalocordata são dos grupos dos protocordados. E esse último aqui são representantes do grupo eucordados. Então, os 3 primeiros protocordados e eucordato do eucordados. O nome já indica aqui. Os eucordados, como eu falei, né, são os vertebrados, eles vão se dividir também em 2 grupos, o agnata e o gnatostomata. Os agnatos, eles apresentam uma classe que a gente chama de ciclostomata. Não se preocupem, viu, gente? Eu sei que é muito nome, mas aqui é só para mostrar para vocês como ocorre essa divisão. Os gnatostomatos apresentam 2 superclasses, que a gente chama de Piscis, que compreende a classe dos condrictes e osteictes. O que é condricte e osteicte? Eu tô falando esses nomes porque vocês podem ver em algum exercício escrito dessa forma. Condrictes são os peixes cartilaginosos. Osteictes são os peixes ósseos. Então, é só vocês lembrarem. Os, né, começa com O de ósseos. E condrictes começa com C de cartilaginosos. Então, condrictes está relacionado a peixe cartilaginoso e osteictes são os grupos de peixes ósseos. E também a gente tem os tetrápodas, né, que são os outros grupos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. A característica fundamental, tem até uma atividade suas aí que tá pedindo isso, as características fundamentais e exclusivas que todo cordado tem, né, são a notocorda, o tubo nervoso ou tubo neural, que é a mesma coisa, e as fendas faríngeas ou branquiais. Então, a gente tem aqui, ó, em verde, a notocorda, o tubo nervoso ou tubo neural, que é esse aqui, e as fendas faríngeas ou branquiais, que são essas aqui. Então, são as características fundamentais e exclusivas de um cordado.
Qual que é a função dessas coisas que eu falei, então? Então, voltando aqui, ó. Vamos falar dessa verdinha aqui, que é a notocorda. Para que ela serve? Formação embrionária com a forma de cordão alongado. Como vocês viram, né, no desenho, ela tem a forma de um cordão alongado. É uma estrutura axial primária de sustentação existente nos vertebrados primitivos. Lembrando que a gente está falando aqui dos vertebrados primitivos. Essas características aqui são dos vertebrados primitivos. E representativa da expressão mais simples da coluna vertebral. Né? Então, ela servia como sustentação nos vertebrados primitivos, antes da coluna vertebral. A gente tem o tubo nervoso, que é esse aqui. O sistema nervoso, né, que era o sistema nervoso deles, ocupa a posição dorsal e apresenta-se como um tubo mesmo, né, como se fosse um tubo mesmo. E a gente tem as fendas faríngeas ou branquiais, que são pequenos orifícios localizados na faringe, que vão servir para filtrar os alimentos e também para a respiração. São essas aqui, ó, as fendas faríngeas. Então, vamos lá agora entrar nos grupos que a gente vai ver especificamente. O primeiro deles são os peixes, né? Os peixes são animais vertebrados, como eu falei. Todo mundo sabe que os peixes são aquáticos, né? Por favor. Possuem a pele coberta por escamas e realizam respiração branquial. Peixe não tem pulmão. Peixe respira através de brânquias. E por que essas brânquias são importantes? Porque é através das brânquias que eles possuem a capacidade de respirar embaixo d'água. O coração dos peixes também, ele é bem diferente. Ele é considerado um coração bicavitário. Por que bicavitário? Ele só possui um átrio e um ventrículo. Lembrando que o nosso coração, né? Virgem, que lindo esse coração. O nosso coração, ele possui 2 átrios e 2 ventrículos. Agora, aqui no peixe, aqui a gente fala que ele é tetracavitário, né? Mas nos peixes, ele é bicavitário, porque ele só tem um átrio e só tem um ventrículo. E aqui mostrando as escamas dos peixes, né? Aqui mais umas características deles. A maioria tem a fecundação externa. O que é isso? Eles vão liberar os ovos no ambiente e aí eles vão se desenvolver do lado de fora do corpo, né? E aí eles são considerados ovíparos, são os que liberam os ovos no ambiente. Mas a gente tem alguns bagres que carregam esses ovos na boca. E também a gente tem os cavalos marinhos, que vão carregar esses ovos como se fossem uma bolsa, né? Então, esses ovos são protegidos, nesse caso aqui, dessas duas espécies. A alimentação dos peixes ela é baseada basicamente em algas, mas tem algumas espécies que se alimentam de moluscos e pequenos crustáceos. Eles são animais pecilotérmicos, presta atenção nessa palavrinha, porque vocês vão escutar muito e tem um exercício cobrando também. São animais pecilotérmicos. O que significa isso? Significa, também vocês podem ouvir falar, que são animais de sangue frio. Por quê? A temperatura do corpo desses animais, ele vai variar de acordo com a temperatura do ambiente em que ele está. Então, todo ser pecilotérmico, ele vai ter a temperatura corporal variando de acordo com a temperatura do ambiente em que ele está. Eles também são animais dioicos, possui macho e possui fêmea, né? Sexos separados. E como eu falei, podem ser classificados em condríctes, que são os peixes cartilaginosos, e osteíctes, que são os peixes ósseos. Aqui uma curiosidade, né, que também vai pedir aí no exercício, alguns osteíctes, que são os peixes ósseos, possuem uma estrutura que chama bexiga natatória. É essa partezinha aqui, ó.
que ela vai fazer? Ela possibilita a adaptação a diferentes profundidades. Então, em peixes ósseos, essa bexiga vai permitir que ele se mantenha em profundidades diferentes, ok? Mas ela também pode funcionar como um pulmão para os peixes pulmonados, viu? Então, ela tem aí, ela pode ter essas duas funções. Aqui eu coloquei um quadrinho só para ilustrar aqui, para ficar mais fácil de visualizar, os peixes cartilaginosos, condrictes cartilaginosos e osteíctes, peixe ósseo. Por que tem esse nome? Porque os condrictes têm um esqueleto cartilaginoso, daí o nome peixe cartilaginoso. E os osteíctes têm um esqueleto ósseo, daí o nome peixe ósseo. A boca dos condrictes é ventral, a boca do osteícte é frontal, né, na frente. O tubo digestivo de condrictes, né, ele elimina as fezes em uma partezinha chamada cloaca, e os osteíctes possuem ânus, a diferença também deles. A maioria dos condrictes, né, dos cartilaginosos, são ovovivíparos, desenvolvimento embrionário ocorre dentro de ovos que se desenvolvem dentro do corpo. E a maioria dos peixes ósseos são ovíparos. Eles eliminam esses ovos aí, né? E esses ovos se desenvolvem fora do corpo. Eles fazem a postura de ovos. Exemplo de peixe cartilaginoso, tubarão e arraia, os mais conhecidos. Exemplo de peixe ósseo, lambari, baiacu, cavalo marinho, pirarucu, então temos vários. O outro grupo que a gente vai estudar são os anfíbios, né? A gente tem a classe anfíbia. Eles também são animais vertebrados, que se destacam por ter representantes que passam parte do seu ciclo de vida na água e outra parte no ambiente terrestre. Aí a gente tem 3 grupos de anfíbios, que são importantíssimos aí vocês diferenciarem. Os anuros, urodelos e ápodos. Os anuros não possuem cauda e possuem 4 patas, que são adaptadas ao salto. Quais desses anfíbios aí que saltam, então? Sapo, rã, perereca, né? Conhecido aí por todos. A gente tem o grupo dos urodelos, que eles vão possuir cauda e 4 patas também. Só que essas patas, ao invés de serem adaptadas para pular, né, para saltar, elas vão ser adaptadas para andar e correr. Quais são os representantes desse grupo? A salamandra, o tritão, né? E a gente tem os ápodos, que não possuem patas e apresentam corpo vermiforme. Exemplo, a cobra cega. Vamos ver agora uma imagem deles aí. Então, a gente tem aqui, né, um sapo representando a ordem Anura, a salamandra, que é a ordem Urodela, e aqui a ordem Ápoda, que é a cobra cega. Então, todas essas ordens aqui são relacionadas aos anfíbios. Uma curiosidade aqui, também tem nas atividades de vocês aí do PET, que nos peixes o coração é composto por 4 câmaras sequenciais. Presta atenção, 4 câmaras sequenciais, né? Não é 4 cavidades, não. Então, a gente tem o seio venoso, um átrio, um ventrículo e um bulbo arterioso. E o fluxo sanguíneo de peixes, ele segue um único sentido. Já em anfíbios, o coração apresenta 2 átrios e um ventrículo. Então, a principal diferença aqui do coração de peixe para o coração de anfíbios. Aqui nós temos um átrio e um ventrículo. Aqui nós temos 2 átrios, né? 2 átrios e um ventrículo. É a grande diferença aí do coração de peixes para anfíbios.